Olá a todos, hoje dia 30 de junho de 2020, quero refletir com vocês hoje sobre o tema o natural que se tornou excepcional. Há um ano e meio aproximadamente, assisti uma reportagem sobre um vendedor de balas lá no Rio de Janeiro, filmado por um empresário desconhecido que filma da janela o movimento ali da rua, captando as situações interessantes às vezes. Ele filmou um jovem senhor vendedor de balas ajudando um senhor de idade a subir em um ônibus, enquanto outros olhavam sem qualquer iniciativa. O empresário enviou seu funcionário e este foi até lá e comprou todas as balas, sem dizer, qual a razão, mas esse vídeo foi postado na internet e acabou viralizando e passou até no Fantástico. Algo que deveria ser natural se tornou excepcional, extraordinário. No Repórter Brasil, saiu em março uma reportagem do garoto Matheus das Chagas Bastos, de Brasília, que na escola onde estuda encontrou um pacote com R$250 e entregou à diretora, demonstrando sua honestidade. Agora em maio, uma aposentada de 64 anos, Dona Helena, que vive com uma renda de um salário mínimo, encontrou uma carteira com R$1.200 na rua e ela caminhou por 5 quilômetros até o banco para levar a carteira com o dinheiro. E foi a pé, porque não tinha dinheiro para comprar 2 passagens de ônibus. A dona do dinheiro era uma mãe com 3 filhos que tinha acabado de receber o Bolsa Família no banco. O jovem Matheus Inácio de Souza, assistente de TI de 21 anos, morador da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, virou notícia nos jornais locais. Tudo porque ele bateu com seu carro em um poste e deixou um bilhete pedindo desculpas e dando o seu telefone de contato. A atitude nobre surpreendeu até o dono do carro de luxo, o psicólogo Carlos Pimenta, que explicou que perdoou a dívida por conta do ato de honestidade do garoto. Valdeci, moradora na cidade de Jacobina, na Bahia, que está desempregada há 1 ano, encontrou uma carteira com nada menos que R$3.000. Ela foi atrás do dono do dinheiro anunciando na rádio da cidade e encontrou o senhor José Carlos Elias, que ficou muito feliz por reaver seus pertences. Valdeci conta que mesmo precisando, em momento nenhum, pensou em ficar com algo que não era dela. O caminhoneiro Dilvar Campos abasteceu em um posto de gasolina na cidade de Luisiânia, em São Paulo, interior de São Paulo, e acabou por engano dando, junto com a gorjeta, uma nota de R$100, achando que era uma de 2. O frentista Jean Carlos dos Santos guardou a nota e devolveu a Dilvar quando ele voltou para abastecer dias depois. O cliente gravou um vídeo admirado e agradecido pela honestidade do jovem. É o catador de reciclados, o desempregado, o taxista que quando encontra alguma coisa e devolve, isso tudo aparece no Fantástico. O que esses exemplos têm a ver? Por que isso me incomoda? Não deveria ser o contrário? Acabamos por dizer, ainda existem pessoas boas. Triste, quando gostaríamos de dizer, nesse mundo ainda temos pessoas desonestas. Na verdade, isso é o que gostaríamos que acontecesse. É o ideal que podemos imaginar, mas no dia a dia nos deparamos com o real. Eu sei, não posso esperar o céu aqui no mundo, aqui na terra. E Paulo, quando escreve ao jovem Timóteo, ele diz: é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons, atraiçoarão seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho e preferindo divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja? Sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem.
Não se deixe enganar por gente assim, Paulo diz a Timóteo. 2 Timóteo 3, 1 a 5, na versão viva. E o que podemos fazer diante disso tudo, como crentes em Cristo? Devemos fazer a diferença, mesmo que seja um grãozinho de areia, onde estivermos. Devemos ser diferentes e fazermos essa diferença. E Salomão, ao escrever o livro de Provérbios, traça a grande diferença entre o justo e o injusto, o prudente e o imprudente, o bondoso e o maldoso, o responsável e o irresponsável, o humilde e o orgulhoso, o arrogante, o que fala a verdade e o mentiroso, o que guarda o que ouve e o fofoqueiro, o generoso e o mesquinho, entre outras características do homem. Você acredita que se for uma pessoa justa, prudente, bondosa, responsável, humilde, verdadeira, honesta, generosa, não fará diferença nessa sociedade em que vive? E Jesus, quando prega seu maior sermão, o Sermão do Monte, nos dá inúmeras orientações de como deve ser nosso comportamento como cristão. Só algumas dessas características. Devemos ser limpos de coração, pessoas que promovam a paz, pessoas humildes, misericordiosas, justas, que suportam as injustiças, que são sal e são luz no mundo, que não são adúlteros, não são vingativos, que ofereçam a outra face, que andem a segunda milha, que amem os seus inimigos e orem por eles, que sejam a sua palavra sim, sim e não, não, que pratiquem boas ações para os pobres sem serem vistos, sem requisitarem a admiração dos outros, etc. Devemos agir naturalmente como uma pessoa justa, prudente, bondosa, responsável, humilde, verdadeira, generosa, pura, amorosa e que reflita a pessoa de Cristo. Você tem sido assim? Você tem procurado agir assim? Quem não é diferente, dificilmente fará a diferença. Nós temos que ser diferentes porque temos Cristo. E nós somos melhores por quem nós somos. Somos diferentes e podemos fazer a diferença por quem habita em nós, por Cristo que está em nós. Que a gente não seja o excepcional, que a gente seja e viva naturalmente essas características, qualidades de um homem de caráter, de uma pessoa que tem Cristo, e que a gente faça a diferença no mundo, onde estivermos, mesmo que seja só um grãozinho de areia. Que Deus abençoe a sua vida.